Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Então, essa nossa aulinha é uma aula de comentários e uma aula de. Não é propriamente uma aula de correção, porque a maioria das atividades que estudamos nos capítulos, elas. Como é que eu vou dizer? Elas são propostas de redação, né? Que vocês me fizeram e vocês me entregaram. Além do mais, eu pedi a vocês que fizessem uma produção sobre intolerância religiosa. E, obviamente, vocês, né, mandaram para mim esses textos. Algumas pessoas escanearam, mandaram para mim, outros tiraram foto e mandaram. E até um de vocês chegaram a me entregar a versão física mesmo, né, para que eu corrigisse. E tendo acesso aos textos de vocês e conversando com a coordenadora sobre como é que eu organizaria essa aula, ficou acordado o seguinte. Eu vou falar aqui, primeiramente, antes de entrar, né, nos pontos que eu trouxe no slide, falar dos textos de vocês que eu tive acesso, quais as minhas impressões sobre a produção de vocês. Bem, em primeiro lugar, eu já conheço um pouco da produção de vocês, porque eu já dou aula de redação para vocês desde o ano passado. E entraram 2 alunos novos. Então, esses alunos eu não tinha conhecimento, né, do modo de escrita deles, né, do estilo de escrita deles. E também eles não tiveram aula comigo, né? Então, eu não podia, né, fazer uma análise baseada nos alunos que já são meus alunos, que já conhecem a minha sistemática de avaliação. Então, assim, vocês já sabem que eu implico muito, não é nem que eu implico muito, são as questões que valem mais a pena a gente conversar, que é a introdução e a conclusão. E esses são os pontos onde vocês, de uma maneira geral, assim, todos vocês pecaram em alguns aspectos. Então, eu sugiro que vocês foquem mais nesses modos de introdução e nos modos de conclusão das redações de vocês, tá bom? Outra questão também é que vocês pecaram, digo isso de modo geral, assim, generalizando, mas é lógico que sempre tem as exceções, foi na interligação dos parágrafos. Os parágrafos estavam soltos, estavam desligados do texto. Vocês têm que terminar um parágrafo, mas vocês têm que dar a brecha para interligar as ideias dos parágrafos, tá? E a outra coisa que mais me incomodou e que vocês, como alunos de terceiro ano, não podem se dar ao luxo de fazer é a argumentação óbvia. E eu falei para você justamente, né, ao longo desse, como é que eu vou dizer, desse semestre, né, que a gente começou, eu falei da questão do diálogo com os textos de apoio para fugir de argumentações óbvias. Então, o que eu falaria era em relação aos erros de vocês, é a de introdução, de conclusão e de interligação dos parágrafos, tá bem? E em termos positivos, que eu gostaria de dizer, é que não vi grandes problemas em relação à escrita de vocês, a ortografia, né, coesão, coerência, isso vocês mostram, apesar de que lógico, tem que melhorar em alguns aspectos. A questão da organização, o que eu quero dizer é o seguinte, vocês entenderam como é a dissertação do Enem, o que é um texto dissertativo argumentativo, isso já é um ponto bem positivo. E nós vamos ter esse ano todo para a gente praticar e tratar de escrita e reescrita, porque redação é isso. Vocês vão escrevendo, me entregando, eu vou corrigindo, dizendo onde é que tem que melhorar. Foi dessa maneira que eu trabalhei com o terceiro ano passado, e eles tiveram um resultado muito bom no Enem. Teve alunos que tirou até 900 pontos, 800 pontos, 600 pontos, então foram os alunos que cumpriram aquilo que é esperado deles numa redação. E eu espero fazer a mesma coisa com vocês. Em relação aos assuntos que nós estudamos, a gente tem a dissertação argumentativa e suas características, ou seja, vocês sabem que o pré-universitário de vocês, aliás, nosso, meu, o seu, pré-universitário, ele vai tratar de revisar assuntos que vocês já viram. Então, mas como vocês, né, ainda não estudavam com o sistema SAS no ano passado,
a gente apresenta para vocês esses conteúdos, né, que vocês já viram, que é a dissertação em si, os conceitos e sua estrutura, características, né. Aí nós temos a questão da elaboração de um projeto de texto, nós falamos sobre isso ainda em sala de aula, antes da pandemia. E aí nós falamos também da argumentação e direitos humanos, os tipos de argumentação, falamos do diálogo com os textos motivadores ou textos de apoio, falamos das dicas de introdução, das dicas de conclusão, aquela questão da enumeração, aquela questão de você fazer as perguntas básicas, de você apresentar a tese e por aí vai. E aí algumas dicas, eu trouxe algumas dicas para vocês. A primeira técnica é conceituar, né? Você apresentar os conceitos, lembrando que você já apresentou sua tese a essa altura. A segunda técnica é apresentando os dados estatísticos que vocês também podem retirar dos textos motivadores. Se vocês não souberem, lembrando sempre de referenciar, colocar aspas e dizer qual é a fonte. A terceira é apresentar uma interrogativa, uma sequência interrogativa, né? Aquela maneira de introduzir uma interrogação que a gente começou. E tentar responder essa argumentação ao longo do texto. A quarta técnica é você contestar definições, citações ou opiniões, né? Afinal de contas, você está ali para argumentar sobre tais questões. A sexta é a comparação, né? Você faz comparações históricas e sociais, que eu até falei isso para vocês na aulinha, a questão das estimativas, né? Você faz uma estimativa baseando-se nas questões históricas, nas questões sociais e culturais. E a última técnica é caracterizar aspectos físicos dos ambientes, né? Por exemplo, como é que é o ambiente escolar, como é que é o ambiente em termos de saúde. Então, você vai comparando, você vai caracterizando e fugir das questões óbvias, né? Quando você vai concluir o seu texto, você tem que retomar a tese, o que você defendeu desde o início. A tese é exposta no parágrafo de introdução e desenvolvida no texto. Você pode, na conclusão, retomá-la, né? Você retoma e dá a conclusão, retoma aquilo que você apresentou e conclui a sua tese. E você elabora a proposta de intervenção, evitando argumentações óbvias. Eu sempre dou esse exemplo para vocês em sala de aula, vocês sorriem, mas acontece muito, por exemplo. Eu cheguei a corrigir textos do Enem, fui corretora do Enem. Eu nem me lembro mais o ano, não sei se foi 2016 ou 2017. E a gente via, assim, umas argumentações óbvias. Assim, tão óbvias, do tipo, um exemplo hipotético é: o tema é feminicídio. Qual é a sua proposta de intervenção para esse problema? Aí você coloca lá: a gente poderia resolver essa problemática não matando mulheres, por exemplo. Meus caros, isso é óbvio. Então, assim, fuja das questões que são óbvias. A questão do nível de leitura do Brasil serem ruins. A questão da desigualdade social no Brasil, isso é óbvio. Tragam questões que fujam da zona de conforto. Tem sempre tem uma redação que ela é bem famosa, que tirou 1000 pontos, porque a redatora falou da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que estava sendo organizada, né? E como essa base poderia mudar a educação e evitar a questão das fake news, por exemplo. Então, é disso que a gente está falando, né? De uma questão criativa que venha para ajudar e que fuja do óbvio. Então, por hoje é só. Nossa aula de hoje é só mesmo de comentário. Se tiverem algumas dúvidas, é só me falar. Se quiserem que eu corrija algum texto, é só me falar. Estou à disposição de vocês. Então, um grande abraço e até mais.